Bom, eu sou Rodrigo Santaella, sou professor do Instituto Federal do Ceará e sou professor aqui do Programa de Políticas Públicas do mestrado profissional e do doutorado acadêmico aqui na UES. Estou aqui para falar um pouco de algumas coisas que ajudam a explicar o que está acontecendo na Bolívia hoje, né? Eu dividi aqui em três aspectos explicativos. O primeiro tem a ver com o cenário internacional e os outros dois com o cenário interno da Bolívia, né? Do ponto de vista internacional, é importante entender que a América Latina tem uma posição estrutural no âmbito do capitalismo internacional que é histórica, que é muito consolidada e que não se transformou radicalmente ainda. É uma posição de fornecimento de mão de obra, fornecimento de matéria-prima, fornecimento de mão de obra barata, né, extrativismo e etc. A Bolívia está dentro disso, inserida de forma muito concreta, né? A Bolívia tem recursos naturais importantes e sempre foi objeto de interesse do capitalismo internacional. Nesse atual contexto, né, que a gente ainda responde a uma crise econômica de 2008, governos de extrema-direita como Trump, o Bolsonaro, facilitam processos, né, de insurreição, de intervenção contra governos de orientação mais popular ou mais à esquerda, né? Então esse primeiro elemento, né, que tem a ver com imperialismo, tem a ver com debates antigos no campo da ciência política, é muito importante para entender o que está acontecendo. Um segundo elemento é o desgaste político, social do próprio governo Evo, né? E aí, para a gente entender isso, vale a pena parar um pouco e olhar para a história da Bolívia. A Bolívia é um país que tem 134 anos desde sua independência e teve 189 golpes de Estado. Ou seja, é um país muito instável politicamente. É um país de uma população extremamente aguerrida, extremamente combativa, né? Isso se demonstrou em vários momentos da história, desde levantes indígenas lá no século 17, 18, 19, até a Revolução de 1952, né? E é uma população que se manifestou brutalmente contra o neoliberalismo no início dos anos 2000, com a chamada Guerra da Água, contra a privatização da água, a Guerra do Gás, contra a privatização dos hidrocarbonetos, que no fim das contas derrubaram o governo do Carlos Messa, que hoje concorria com o Evo Morales recentemente, e fizeram antecipar as eleições na Bolívia em 2005, eleições essas que levaram o Evo Morales ao poder, né? Então esse cenário de muita mobilização social é marcante na Bolívia. O Evo Morales e o MAS chegaram ao poder em 2005, né, fizeram toda uma transformação social, econômica e política na Bolívia, né? A nova Constituição foi promulgada em 2009, uma Constituição que reconhece a diversidade étnica da Bolívia, uma Constituição que transforma a Bolívia num Estado plurinacional, inovando num modelo de constitucionalista no mundo. E um programa econômico que conseguiu quadruplicar o PIB boliviano, conseguiu reduzir a extrema pobreza em mais da metade, né, de 35 pontos percentuais para 15 pontos percentuais. Portanto, diversificou bastante a economia, embora com limites. Portanto, um processo muito bem sucedido do ponto de vista social e econômico. Entretanto, do ponto de vista político, né, esse processo não foi capaz de renovar suas lideranças. Então, o Evo Morales ele é eleito pela primeira vez em 2005. Em 2009 se promulga a nova Constituição. Ele é reeleito nas eleições de 2009. A nova Constituição dizia que só podia acontecer uma reeleição. Portanto, ele já tinha sido reeleito em 2009. Mas eles alegam que, tendo ele sido eleito em 2005 antes dessa nova Constituição, esse processo era a primeira eleição dele válida nesse novo cenário boliviano. A partir de 2009, então, ele faz sua primeira eleição nessa nova Constituição. Em 2014, ele é reeleito nessa nova Constituição, ambas as eleições vencidas com tranquilidade, no primeiro turno. A primeira com mais de 65% dos votos, a segunda com mais de 60% dos votos. E aí, com essa dificuldade de renovação de lideranças, ele se propõe a mais uma candidatura que era proibida constitucionalmente. Para isso ele convoca um referendo, chama a população a votar uma mudança constitucional para que ele pudesse se candidatar. A população vota em 2016 e ele é derrotado, né? Então a população disse que o Evo não poderia ser candidato pela quarta vez. O Evo recorre à Suprema Corte Boliviana a partir de argumentos bastante questionáveis e vence na Suprema Corte e sua candidatura é permitida. Portanto, ele se candidata em 2009 já num processo de profundo desgaste político, né? Um processo de dificuldade enorme de renovação. E ao mesmo tempo em que há uma dificuldade de renovação no interior do MAS, há também uma iniciativa política bastante complicada de esmagamento do surgimento de outras lideranças populares e indígenas que poderiam ter surgido ao longo do processo. Essas duas coisas juntas geram um limite importante para o processo. Então, por mais que economicamente, socialmente a Bolívia esteja bem, esse desgaste político foi gerando quebras na base de apoio do Evo Morales, além de elementos que, para gerar o desenvolvimento econômico, passavam por cima de princípios importantes, como o princípio do bem viver, e, por exemplo, construíam estradas em cima de reservas indígenas, como aconteceu em Chipres em 2012, e vários outros processos que geraram perda de base de apoio do governo Evo Morales.
Nesse cenário todo, então, se criaram as condições para o que aconteceu, que foi um golpe de Estado, agora acontecido recentemente. O Evo Morales, aparentemente, ganhou as eleições, segundo os números oficiais, acontecidas há 3 semanas atrás. Entretanto, houve um problema enorme na apuração, saíram números no domingo à noite, a apuração foi interrompida, continuou na segunda noite já com números diferentes. Há algumas explicações técnicas para isso, de todo modo a OEA fez uma auditoria e considerou que era muito problemático para que a eleição fosse considerada válida. O Evo havia ganho no primeiro turno por muito pouco, a oposição começou a demandar por um segundo turno. Veio a OEA fazer uma auditoria no processo e disse que era preciso fazer novas eleições, né? A oposição mudou de posição, disse que não queria mais segundo turno, queria novas eleições. O Evo Morales cedeu a essa pressão da oposição para pacificar ali o país, convocou novas eleições, mas já era tarde demais, a oposição obrigou o Evo Morales a renunciar, com as Forças Armadas sugerindo na televisão a renúncia do presidente, né? E vejam, quando as Forças Armadas sugerem a renúncia de um presidente, nada mais é do que um golpe, né? É a mesma coisa que alguém com uma arma sugerir que você passe sua carteira para ele. Isso é um assalto, não é uma sugestão. Então, da mesma forma, aconteceu um golpe na Bolívia. E aí, o terceiro elemento, desses 3 que eu queria colocar, são as características da extrema-direita boliviana. A extrema-direita boliviana não organiza essa insatisfação popular que existe, mas ela tem características muito fortes, muito racistas, é uma oligarquia clássica, antiga, que está, sobretudo, localizada na meia-lua, sobretudo concentrada, sua parte principal ali em Santa Cruz de la Sierra, que é o estado mais rico da Bolívia. É uma oligarquia que nunca aceitou a vitória do Evo Morales lá atrás, em 2005, considera todo o chamado processo de câmbio um retrocesso na história boliviana e desde sempre teve como projeto político a destruição desse processo. Em 2008, eles foram derrotados no processo da Constituinte boliviana, ficaram escanteados durante muito tempo, concentrados regionalmente, e agora viram nessas crises dos últimos anos, nessa crise sobretudo de renovação de quadros de direção do processo, do processo boliviano, viram a oportunidade de ressurgir na esfera nacional política com a pauta da democracia. Então, nesse processo em ebulição social, essa extrema-direita consegue emergir e consegue liderar a oposição e consegue tocar, digamos, organizar esse golpe de Estado, o que torna o processo muito perigoso. Então, nesse momento agora, muitas coisas podem acontecer. Nas ruas bolivianas você tem uma disputa muito grande sobre o que pode acontecer. O Evo Morales renunciou e depois foi para o México com asilo político no México, temendo por sua própria vida. Os métodos dessa direita golpista são muito violentos, queima de casas, estupros, desaparecimento de pessoas, etc. Mas há de fato um conflito nas ruas bolivianas agora para definir os rumos do país. Há um vazio de poder completo. A segunda presidente do país, que é a presidente do Senado, está pleiteando assumir o cargo, que seria na linha sucessória depois de todas as renúncias, seria ela a presidente legítima constitucionalmente, e ela assumiria o cargo para chamar novas eleições em até 3 meses. Isso é uma das possibilidades que pode acontecer. Nessas novas eleições, também tudo pode acontecer. Podem emergir novas lideranças do campo popular, né? Há muitos setores na Bolívia que estão nas ruas, que são contrários à permanência do Evo Morales, mas que defendem o chamado processo de câmbio. Podem surgir, seguramente o Carlos Mesa, candidato do neoliberalismo clássico, estará nas eleições também. E pode surgir algum candidato de extrema direita com força, pode se aliar ao Carlos Mesa e etc. Então, um possível novo cenário eleitoral boliviano é muito incerto. Mas também podem acontecer cenários sem eleições. Não é impossível que, pelo caos gerado nesse contexto, o Evo Morales consiga retornar ao poder, acho bastante improvável, mas não é impossível. E não é impossível que o golpe se aprofunde e algum líder de oposição da extrema-direita ou algum líder militar assuma de fato o poder no país para tentar colocar ordem nesse caos. Então, entender o processo boliviano é algo muito complexo, é algo muito difícil, mas vale a pena se debruçar sobre isso porque a Bolívia é um país encantador, muito diverso e com uma história política que tem muito a ensinar para o conjunto da América Latina e para o Brasil em particular. Então vale a pena observar o que vai acontecer nos próximos dias. O cenário é ainda muito nebuloso, muito incerto, mas provavelmente nos próximos dias, no final dessa semana, a gente já vai ter respostas melhores, dá para a gente fazer uma nova análise a partir de perspectivas que estão se abrindo nesse momento, com uma disputa que está acontecendo nas ruas da Bolívia inteira. Então acho que é isso, fico à disposição para mais debate, mais discussão quando precisar.